Esse é o primeiro vídeo sobre o computador de 8 bits e eu vou falar um pouco sobre o módulo de clock. O módulo de clock é nada mais nada menos que o coração pulsante do computador. Ele gera um sinal ritmado que vai colocar em sincronismo todas as operações, os passos dos programas, as transferências de dados, no resto dos módulos da CPU. O módulo de clock é construído a partir de 3 circuitos integrados 555, que é um circuito muito comum de ser utilizado para fazer osciladores. A frequência é definida pela relação entre a capacidade desse capacitor e a resistência nesse trim pot. Se eu reduzir a resistência, eu faço com que o capacitor descarregue mais rápido e o pulso fica mais curto. Se aumentar a resistência, ele descarrega mais devagar e o pulso fica mais longo. Então o que eu posso fazer aqui também, eu estou usando um capacitor de 0,1 microfarad. Eu vou colocar um capacitor de 1 microfarad e ele vai funcionar, vai operar 10 vezes mais lento para a mesma regulagem do trim pot. Vamos só voltar para o nosso capacitor de 0,1 aqui. Então esse aqui é o primeiro modo do clock, é o modo estável. Esse já funcionaria, já serviria para a gente ter um computador funcionando, mas para poder fazer um debug, fazer um programa rodar passo a passo, a gente precisa ter a capacidade de fazer um pulso, emitir um pulso por vez. Então aqui eu estou usando o mesmo circuito integrado 555 no modo monoestável. Então, tá conectado nessa chavinha aqui, cada vez que eu clico nessa chavinha, ele gera um pulso. A duração mínima desse pulso é definida por um capacitor também, por esse capacitor aqui. Ele vai dar um pulso, pela regulagem que vai dar um pulso de mais ou menos 0,1 segundo, mais ou menos 1/10 de segundo. E o que é interessante é que, passando pelo circuito 555, ele faz um debouncing. Eu evito que o clique na chavinha envie mais de um pulso por vez, porque tem um problema das plaquinhas, dos contatos metálicos da chave em fazerem um repique. E isso é muito ruim quando a gente está querendo debugar um programa, fazer ele rodar um passo por vez. Eu posso querer rodar um passo por vez, eu dou um clique e de repente eu mando 3 pulsos, ele anda 3 passos para frente no programa. Seria uma situação bem chata. Finalmente, tem mais um circuito integrado 555 aqui, que está operando no modo biestável. Aqui é um ponto que eu fiz uma alteração em relação ao projeto original do Beniter. Eu troquei a chavinha deslizante que eu estava usando, que era essa aqui, que eu achei essa chavinha muito feia. Troquei ela por duas chavinhas momentâneas. Então eu posso ter o computador no modo de operação contínua aqui e ele no modo da operação manual aqui, em que ele vai aceitar somente o pulso manual. Mas para continuar essa seleção, para que essa seleção realmente funcione, eu tenho que passar por um conjunto de portas lógicas para selecionar somente uma das origens. Então, os dois sinais, né, o sinal do modo estável, o sinal do modo manual, passam por uma porta inversora, por uma porta AND e por uma porta OR. E ali tem todo um cadeamento de portas lógicas que faz com que ele opere num modo ou em outro. Então aqui ele está operando, por exemplo, no modo de operação contínua. Eu vou parar ele aqui e vou fazer o pulso manual. Ou clicando aqui ele volta para a operação contínua. Esse LEDzinho azul é o sinal de saída do clock, é o sinal que vai ser enviado para o resto dos componentes da CPU. Abrir aqui um pouquinho o ângulo. Então aqui a gente consegue ver o módulo de clock operando inteiro. Esse último cabinho aqui, esse último cabinho branco, ele é o sinal de halt. Ele é um sinal para parar a operação do clock. Então ele está aqui no terra. E se eu colocar ele no positivo, ele para o clock. E aí nenhum sinal passa, né? Nem o manual, nem o sinal nenhum oscilador, nem o sinal automático. Nenhum deles vai ser enviado para a saída. Então esse foi
o módulo de clock, o primeiro módulo do computador de 8 bits.